Olá, muito boa noite para você que me acompanha. Tudo bem com vocês? Deixa eu me apresentar primeiro. O meu nome é Felipe Souza. Eu sou designer automotivo, especialista em customização automotiva, e na masterclass de hoje eu vou ensinar como que você pode fazer um projeto de customização para o seu Air-Cooled. Para quem me acompanha há um pouquinho mais de tempo, sabe que eu tenho focado bastante nesse tipo de carro nos últimos anos. Por quê? Porque eu acho que tem uma comunidade muito forte, né? São carros mais populares, são carros mais relativamente acessíveis para se comprar e você tem uma infinidade de culturas e estilos de customização. Então é de fato um prato cheio para a gente poder fazer um projeto de customização bacana e interessante, tá? Então a gente tem muitas opções e muitas referências. Então por isso que a gente optou por focar nesse estilo de customização e temos aí muitos adeptos, né? Então você é muito bem-vindo aí para poder assistir a essa nossa aula. São 3 pilares de um projeto de customização. Então anota aí, ó. Carro, estilo e peças. É impossível a gente fazer um projeto de customização sem levar em consideração esses 3 pilares, essas 3 partes, tá? Porque elas estão em igual proporção, tá? E você vai entender o porquê disso. Então, se você considera apenas o carro, mas deixa o estilo e as peças de lado, vai dar ruim. Se você considera apenas o estilo e deixa o carro e as peças de lado, vai dar ruim. E se você considera apenas as peças e deixa o carro e o estilo de lado, vai dar ruim também. Então são 3 pilares mesmo, tá? Em igual proporção, a gente precisa levar eles em consideração, tá bom? Então, vamos lá, vamos avançar aqui. Vamos começar pelo pilar carro, tá? O tipo de carro que a gente está tratando aqui são os Air-Cooled, tá bom? E se você está me acompanhando aqui, naturalmente você sabe o que é um Air-Cooled. Se por acaso você não sabe, é todo carro refrigerado a ar, ele é chamado de Air-Cooled. Na grande maioria, seus Volkswagens, aqui no Brasil, majoritariamente os Volkswagens antigos, tá bom? E apenas uma observação, quando eu falo aqui que a gente precisa levar o carro em consideração, tá? Não necessariamente você precisa ter o carro. Isso é muito importante, tá? Por quê? Você pode muito bem montar um projeto de customização levando o carro em consideração, mas não ter ele. Isso até te dá uma vantagem, que eu vou te explicar o seguinte. Você pode, por exemplo, eu vou querer montar um Fusca com um teto solar, por exemplo. E aí você pode já procurar um Fusca com um teto solar já, sabe? Não precisa comprar um Fusca para depois ter que cortar o teto. Ou então, vou montar uma variant para ser carro de corrida. E aí você pode procurar a melhor base. Qual que vai ser a melhor variant para mim, para eu poder montar esse carro de corrida? Então você, às vezes, não necessariamente precisa ter o carro. Você pode encontrar uma variant boa de lata, mas que não necessariamente precisa ter todos os frisos, todos os detalhes, porque vai ser um carro de corrida, sabe? O estilo dela vai ser um race car. Então, entenda que você precisa levar o carro em consideração, mas não necessariamente precisa ter esse carro, tá bom? Então, vamos lá. Queria apresentar aqui para vocês, apesar de a grande maioria de vocês já saberem, mas quais são os Air-Cooleds que nós temos, tá bom? Então, aqui no Brasil, nós temos o Fusca, que é o mais popular. A grande maioria de vocês que está me assistindo aqui também tem um Fusca, tá? Temos a Kombi, que seria o utilitário da linha Air-Cooled. Teve diversas carrocerias, tá? Picape cabine dupla, furgão, van, enfim, uma infinidade. A Kombi é extremamente versátil. Karmann-Ghia, que é tido por muitos como o Air-Cooled mais belo, e eu faço parte desse grupo. Temos o Karmann-Ghia TC, que ele é reinterpretação do belo, né? A reinterpretação do Karmann-Ghia original. Nós temos o Volkswagen 1600 Zé do Caixão, que é o patinho feio, né? Ele não foi muito valorizado na época, mas hoje, por ser raro, ele já está aí tendo seu espaço como um item meio exótico, sabe? Nós temos a Variant, que é a Station Wagon da linha Air-Cooled, tanto ela quanto a Variant 2, que é a sua evolução, e é de todos os Air-Cooleds que nós tivemos aqui no Brasil, o mais moderno, tecnologicamente falando.
Tivemos também o TL, que é o Fastback da linha 1600, também um carro muito interessante. O SP1 SP2, que é um carro também belíssimo, considerado por muitos aí como o Volkswagen mais bonito de todos os tempos, isso no mundo, tá? Não somente no Brasil. E ele é o mais esportivo aí da linha Air-Cooled. Nós temos também a Brasília, também extremamente popular, que é a evolução do Fusca. E temos aqui dois que são muitas vezes esquecidos, que é o Gol, que foi o último Air-Cooled vendido aqui no Brasil, tá? Na verdade, o último Air-Cooled a ser lançado. O vendido foi a Kombi, mas o último carro a ser lançado, né, um carro novo lançado com motor Air-Cooled, foi o Gol. E a sua versão picape, que é a Saveiro. Essa é ainda mais rara de ser encontrada com o motor a ar do que o Gol. Então, basicamente, nós temos esses carros nacionais que vieram com o motor a ar. Além deles, nós temos os importados também, tá? E apresentando para vocês, nós temos o Karmann Ghia Type 34, que ele é a evolução do Karmann Ghia original. Nós temos o Type 3, também conhecido como 1500, 1600, que ele vinha nas carrocerias Notchback, Cabriolet, Fastback e Variant. Aqui está representado por esse modelo em verde escuro, bem no meio da sua tela, tá bom? A versão Variant, que é chamada de Squareback, tá? E essa família, ela é basicamente a prima europeia da nossa família 1600, tá? Os carros usam aí a mesma base, aproximadamente. Temos aqui também a família Type 4, também conhecido como 411 e 412, esse em laranja, que apesar de se assemelhar bastante com a Variant, né, seria um carro aí de uma categoria superior, tá bom? Vinha tanto na carroceria sedã quanto Variant. E mais abaixo nós temos dois aí bem exóticos. O Volkswagen Porsche 914, sim, ele era vendido tanto pela Volkswagen quanto pela Porsche, e ele tinha esse nome. E você aí já deve entender por que muitos Air-Cooleds na sua customização usam peças desse carro, tá? Ele era um carro aí vendido pela Volkswagen e pela Porsche 914. E temos o Volkswagen Thing, que é esse carrinho aí bem exótico, laranjinha aí abaixo, uma espécie de bug meio jipinho, e que para quem curte Chaves era o carro do seu Barriga lá em Acapulco. Então, se você se lembra desse carro aí, já manda desse episódio, né? Muito maravilhoso. Já manda aí também nos comentários, tá ok? Então, gente, aqui a gente conclui o nosso primeiro pilar do carro. E aí eu vou ver se algum de vocês tem alguma dúvida aqui. Me parece que não, tá? Tá tudo ok. Então, vamos avançando para o nosso segundo pilar. Então, o primeiro pilar é o carro. A gente precisa levar em consideração qual carro a gente vai fazer o projeto. Igual eu falei para vocês, não necessariamente você precisa ter esse carro, mas você precisa saber qual carro você vai fazer o projeto. Então, olha, Felipe, eu tenho um Karmann Ghia, então meu projeto vai ser para um Karmann Ghia, beleza. Felipe, olha, eu ainda não tenho um Fusca, mas eu gostaria de fazer um projeto para um Fusca, então você precisa definir qual carro você vai montar o projeto, isso é muito importante, tá? Ele que vai ser a base ali pro seu projeto crescer, entendeu? É em volta dele que tudo vai fazer sentido, tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui, próximo slide. Estilo. Então, o segundo pilar é o pilar estilo. E existem diversos estilos de customização para Air-Cooled, tá bom? Aqui eu vou focar nos mais comuns. Por quê? Porque são onde a gente pode buscar mais fontes de inspiração. E provavelmente, se você já se interessou por customizar o seu Air-Cooled antes, você já deve ter visto algum dessas vertentes aqui, tá? São estilos de customização e também a gente chama de escolas de customização, tá? Então, eu queria começar aqui pelo estilo German Look. O German Look, como o próprio nome sugere, é uma escola que surgiu na Alemanha, lá nos anos 70, com os primeiros Volkswagens usando peças da Porsche. E por que se fazia isso, né? Se valia, né, do seguinte fato, de que os Porsches originais, os primeiros, né, eles compartilhavam muitas peças com os Volkswagens, né? Ferdinand Porsche, que fez tanto Fusca quanto o Porsche 356.
Então, eles já naturalmente compartilhavam muitas peças. Isso fez com que donos de Volkswagen colocassem peças de Porsche nos seus Fuscas para que eles tivessem ali um apelo mais esportivo. Tá? Isso começou já há bastante tempo, não é de agora. E fazia com que os carros ali mantivessem um visual relativamente discreto, tá? Mas que se destacasse. Então tinha uma roda mais larga, né, tinha alguns acessórios alemães e a carroceria ela é mantida totalmente original. Esse estilo de customização fez tanto sucesso que ele se expandiu para outras marcas, né? Então BMW, Opel e Mercedes, né, passaram também a seguir essa linha, tá? Cada uma usando aí peças das suas próprias marcas ali ou de outros modelos da mesma marca, tá? E que aí ficou conhecido como esse estilo German Look, que começou com os Volkswagens. E esse estilo também ele ganhou uma projeção tão grande que ele saiu da Alemanha e ele começou a entrar em outros países. Então, você provavelmente já deve ter ouvido também o termo Eurolook. E o Eurolook nada mais é do que o German Look, só que feito em carros de outros países. Então, se você tem um Fiat, por exemplo, que usa ali rodas de Alfa Romeo, né, tem alguns detalhes ali de outras marcas do grupo Fiat, né, é o estilo German Look aplicado, né, a um carro italiano, então ele recebe o nome Eurolook. Isso vale aí para carros de todas as marcas, tá? Peugeot na França, Renault na França, enfim, qualquer marca que você imaginar europeia, né, que faz uso desse conceito, ele recebe o nome de Eurolook. Então, German Look é para carros alemães, Eurolook para carros de outros países, tá bom? Da Europa. Então, como você pode observar, é um estilo de customização bem discreto, foca na troca das rodas, então rodas mais largas. É importantíssimo também uma preparação mecânica, então o German Look que se preze, ele tem uma atenção na preparação interna do motor. A gente precisa lembrar que surgiu lá na Alemanha, né? Lá na Alemanha tem as autobahns, né? Onde você existem faixas em que você consegue acelerar mais de 200 km por hora. Então, os Fuscas, para não ficarem ali sendo atrás a trânsito, né, eles acabavam melhorando o desempenho dos motores desses carros para que eles conseguissem pelo menos acompanhar minimamente bem o fluxo dessas rodovias, tá bom? Então aqui nós apresentamos para vocês o estilo German Look. Próximo estilo que eu queria apresentar para vocês é o Cow Style. O Cow Style ele vem de California Style, surgiu em Los Angeles também nos anos 70 e é oriundo da cultura lowrider. Isso mesmo, aqueles carros, né, americanos, aquelas barcas enormes que ficam quicando, pulando, tudo coloridos, que vocês já devem ter visto aí, que andam rebaixados ou levantados de um lado, né? Eles vieram dessa linha aí, tá? E eles têm a proposta de rodar baixo e devagar, segundo o lema dos Cow Styles, Low and Slow, e faz uso extensivo dos cromados. Isso aí também veio dos lowriders, tá bom? O primeiro Cow Style feito foi um Carmanguia, mas, obviamente, os modelos mais utilizados são os Fuscas por serem muito mais populares. Geralmente são utilizados acessórios de época que contribuem para um visual bem vintage. Então, o Cow Style que se preze, ele vai ser rebaixado, tá? Como vocês podem ver nesses modelos que eu trouxe aqui para vocês. Ele vai fazer uso extensivo dos cromados, então seja nas rodas, nos para-choques, nos frisos, nos retrovisores, ele vai ter bastante cromado. E ele vai ter também muitos acessórios de época. Então, às vezes, faz uso de um teto solar de época, um bagageiro de época, tá? Soleiras de época, para-barros de época, enfim, vai fazer uso de muitos acessóriozinhos de época, né, que dão aquele visual bem vintage para o carro. Geralmente eles fazem uso também de uma pintura de cores originais, tá? Não que seja a pintura original do próprio carro, mas ele não geralmente ele mantém ali uma cor mais de época dos Fuscas, igual vocês podem ver nesses modelos aqui que eu estou apresentando para vocês, tá? Então esse é o estilo Cow Style. Próximo é o estilo Cow Look. Você deve estar pensando, Felipe, mas você já não acabou de falar Cow Style, Cow Look não é a mesma coisa? E não é a mesma coisa, tá? O Cow Look ele surgiu um pouquinho antes, ele surgiu nos meados dos anos 60, no sul da Califórnia,
E Cal Look, se você for traduzir, ele significa aparência californiana. Se a gente for traduzir Cal Style, estilo californiano. Em português é praticamente a mesma coisa. Mas, na verdade, os Cal Looks, eles são uma das escolas de customização mais antigas destinadas aos Volkswagens, tá? E a grande referência do Cal Look são os carros de arrancada. E levou esse estilo para os carros de rua. Então, se você fizer essa seguinte relação, você vai conseguir diferenciar bem os dois estilos, tá? Cal Style está para os lowriders, assim como Cal Look está para os carros de arrancada. Se você conseguir fazer essa regrinha de 3 aí, praticamente, você vai conseguir fazer a diferenciação entre eles, tá? Então, veja bem como a aparência desses dois estilos é bem diferente, ó. O Cal Look, por ele pegar essa influência dos carros de arrancada, o foco é na preparação do motor, tá? O Cal Style, você tem muitos Cal Styles que tem o motor original e o dono não se preocupa com isso, ou então ele faz uma preparação mínima. Agora o Cal Look ele já tem uma preparação mais pesada na mecânica para o carro poder andar mais, tá? Então, como o foco é mais no desempenho, o visual ele vai trazer o mínimo de detalhes possíveis, porque o foco do carro é desempenho. Então, muitas vezes, um Cal Look, é igual nesse slide aqui, vocês conseguem ver, né, o esqueminha de um Cal Look padrão, né, o uso das rodas BRM, o uso dos para-choques T-Bars, que são esses para-choques em T, né, que eles usam. Dá para ver bem nesse modelo aqui em bege embaixo, tá? Como que é esse modelo de para-choque. A ausência dos frisos, né? Um Cal Look que se preza, ele geralmente tira os frisos, ou então ele pinta os frisos para poder disfarçar. Um Cal Style não, o Cal Style ele já deixa os cromados, né? Então você tem bastante diferença nesses dois estilos, tá? E, obviamente, para se montar um Cal Look, o modelo mais usado para variar é o Fusca, mas é possível você montar Cal Looks com outros modelos. Os Carmanguias também já foram bastante usados aí para se montar um belo de um Cal Look, tá ok? Vamos agora falar do estilo de carro de corrida, ou também conhecido como race cars, tá? Basicamente, a transformação em um carro de corrida é definido pelo regulamento da competição pelo qual ele vai competir. Então, se ele vai competir em um rally, ele vai seguir ali as normas daquele rally que ele vai participar. Se é uma prova de circuito, ele vai seguir, né, as normas das regras daquela prova de circuito. Se for corrida de arrancada, por aí vai, tá bom? Então, a customização vai seguir o que é pedido na corrida. Agora, se você vai mais para o estilo visual e não tanto para a parte de colocá-lo numa corrida, então você precisa definir da onde você vai puxar essa referência. Então, basicamente, são 3 e são essas 3 que eu falei. Então, é rally, carro de corrida e carro de circuito. Então, você vai montar você quer montar um projeto de customização para dar um visual racer para o seu carro, você deve falar: Felipe, eu não tenho intenção de colocar o meu carro nas pistas ou de competir com ele, mas eu gostaria de dar um visual de corrida para ele. Então, você precisa primeiro definir em qual tipo de corrida você vai inspirar, porque é muito diferente você fazer um carro de corrida inspirado num carro de rally do que você fazer inspirado num carro de arrancada, por exemplo. São estilos bem diferentes. Mas, de uma maneira geral, carros que têm esse visual racer, eles se atentam bastante ao uso de uma pintura exclusiva. Então, aqui você pode usar pinturas que foram históricas no meio do automobilismo, de uma maneira geral, tá? Então, você vai até montar um carro de corrida de rally, você pode, de repente, se inspirar em uma pintura que foi usada por algum modelo de rally interessante, histórico, né? Um carro de circuito, você pode se basear também em uma pintura de um modelo de circuito. Então, aqui vocês estão vendo bem embaixo, tem uma Brasília que foi usada pelo Ingo Hoffmann. E você percebe claramente que ela tem as cores da Gulf Oil, né? Que é uma importante patrocinadora do meio automobilista, né? Azul e laranja. Então, vejam que isso você pode fazer uso, né? Se você vai customizar um carro para arrancada, então você precisa usar pneus traseiros bem largos, tá? Bem maiores do que os dianteiros. Então são alguns detalhes que você precisa se atentar quando vai seguir esse estilo de customização. Coisas também que são bem-vindas em carros que seguem o estilo de customização de corrida são os números, tá?
Então você pode colocar ali um número que você gosta, alguma coisa assim, cai muito bem nesse estilo de customização. E patrocinadores também, né? Se você vai correr de fato, é legal você colocar, né, a logo de um patrocinador que está te pagando para isso. Mas se a sua ideia é apenas exibir o carro, você pode simplesmente pegar alguma marca famosa ou interessante do meio automobilístico e colocar no seu carro para que ele chame a atenção ali também através da sua pintura, tá ok? Vamos para o nosso próximo estilo de customização, Rat Look e Hood Ride. Esses dois nomes aqui são estilos bem próximos de customização, e aqui agora também você vai saber qual que é a diferença, tá? Mas basicamente, só para vocês entenderem esse estilo, que ele é um pouco polêmico, algumas pessoas não gostam dele, mas ele é sim um estilo de customização. Inicialmente, a falta de dinheiro que produziu esse estilo, tá? Então as pessoas acabavam deixando seus Volkswagens enferrujados porque simplesmente não tinham dinheiro para poder fazer uma reforma nele. Mas com o passar do tempo, isso virou uma febre que contagiou várias pessoas e que exploram criatividade para poder fazer projetos interessantes. Então são carros rústicos, enferrujados, mas que costumam esconder uma mecânica muito boa. Então eles rodam bem, né? Apesar de por fora eles parecerem detonados, mecanicamente eles rodam legal, tá? Eles têm geralmente um motor, uma suspensão, freios, rodas novos que garantem a funcionalidade do carro. Então, esses dois estilos agora, que eu vou fazer a diferenciação, Rat Look e Hood Ride, basicamente um está inserido dentro do outro. Você fala, tá, Felipe, então Rat Look, Hood Ride, eu já ouvi falar de Rat Rods também, tem alguma coisa a ver? E tem. Na verdade, tudo começou com os Hot Rods, tá bom? Você já conhece aqueles, né, carros dos anos ali de 20 a 40, motor V8, feitos para arrancada. A partir deles, alguns americanos queriam fazer hot rods, mas não tinham tanto dinheiro. Então eles focavam na preparação mecânica, mas deixavam o visual todo espartano e às vezes até mesmo enferrujado. Foi assim que surgiu o Rat Rod. Então o Hot Rod ele tem a pintura impecável, aquele carro ali de capa de revista de exposição. Já o Rat Rod ele era um desses carros, só que assim, detonado na aparência. Acabou que as pessoas começaram a extrair isso para outros tipos de carro, não apenas aqueles carros americanos, né? E isso foi entrando em outros modelos, como os Volkswagens, que foram muito utilizados para isso, e o termo virou de Rat Rod para Rat Look. Aí a gente tem uma aparência ratão, né? Uma aparência de rato, né? Por assim dizer, uma aparência mais desleixada, tá? Então é uma aparência que fez muito sucesso. O Rat Look ele é usado para qualquer carro, tá bom? De qualquer marca que siga essa aparência enferrujada. E dentro do Rat Look, nós temos já um pessoal que segue uma filosofia de vida. Então, eles têm um pessoal, esse tipo de pessoa, eles têm nesse tipo de carro, eles encontram um paralelo com a sua própria personalidade. Então, são pessoas ali que são contra o autoconsumismo, contra o capitalismo desenfreado. São pessoas que procuram um estilo de vida mais simples e que um único carro serve para elas. Esse carro não precisa ser novo, tá? Tem muita similaridade também com o movimento hippie, e esse movimento ele ganhou o nome de Hood Ride, tá? Que são pessoas que têm uma filosofia de vida mais simples, então sem apego aos bens materiais. E esse estilo de customização, então, ele é mais do que um estilo, ele é um estilo de vida. Então, as pessoas, basicamente, elas vivem igual o carro, tá? E você já deve ter visto também muitos desses carros Hood Rides que tem apetrechos e vários utensílios do próprio dono, seja boneco, né, alguns materiais de época. O pessoal vai, tipo, fazendo o carro como se fosse uma sua segunda casa. Então, de forma geral, o Hood Ride ele seria um segmento do Rat Look, né? Todo Hood Ride ele é, por analogia, também um Rat Look, mas nem todo Rat Look é um Hood Ride, tá? Se deu para ficar claro assim. O Hood Ride tem muito a ver com um estilo de vida, tá? Vamos para o nosso próximo estilo aqui, estilo VEB. VEB vem de Velha Escola Brasil, tá? Ou Velha Escola Brasileira, é um estilo de customização tipicamente brasileiro,
E aqui eu falo com o maior orgulho, porque todos os outros que eu apresentei aqui para vocês surgiram em outros países, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas o VEB é um estilo nacional. E por muito tempo se falou que o Brasil não tinha uma escola de customização típica daqui. Quando a onda da customização explodiu no mundo todo, lá no começo dos anos 2000, as referências dos nossos projetos eram sempre de fora, sempre da gringa. Mas nos últimos anos percebeu-se que a customização já era feita aqui há muito tempo atrás, e que nos anos 70 a 90 ela era feita de uma maneira muito peculiar. Em um período em que o mercado nacional era fechado para importações, usavam-se peças de fabricantes nacionais para personalizar carros da Volkswagen, Chevrolet, Ford e Fiat. Geralmente, é um estilo de personalização de visual discreto e que foca principalmente no uso de rodas de época. Soma-se a isso também algumas peças e acessórios de customizadoras de época, que tinha muito no Brasil e hoje, infelizmente, não tem mais. Tá? Então, esse estilo de customização 100% nacional ficou conhecido como Velha Escola Brasil. Então, vocês estão vendo aqui que são carros que fazem uso principalmente de rodas de empresas de época, como a Escorro, tá bom? Você tem, várias rodas aí, como as Mexerica, né, igual nesse TL. Você tem rodas que eram também, às vezes, usadas em outros modelos. Então, aqui é um estilo de customização que permite que você use até roda de um carro de uma outra montadora. Apesar de não ser muito comum e o pessoal preferir não fazer muito isso, mas na época se fazia, porque a gente tinha poucas opções. Então você via, às vezes, Fusca com roda de Escort, você via Gol com roda de Ômega, tá? Isso acontecia muito, o pessoal fazia bastante esse tipo de modificação para dar uma variada ali no visual do seu carro. Então é um estilo de customização bem legal, tá? Então a palavra-chave aqui são o uso de acessórios de época, são carros ligeiramente rebaixados também, usam pneus bifudos, né, que são esses pneus mais gorduchos, uma tala mais larga, pneus largos, às vezes até meio para fora da carroceria, e que fazem uso de vários acessórios de época vendidos aí pelas empresas de época. Essas peças hoje obviamente estão bem mais difíceis de serem encontradas e estão valendo aí pequenas fortunas no Mercado Livre e na internet afora. E agora o último estilo de customização que eu gostaria de apresentar para vocês é o estilo Restomod. Restomod é uma escola relativamente recente no universo da customização automotiva. E esse nome ele vem da junção de duas palavras, Restoration e Modification. Ou seja, ela é uma restauração usando componentes e peças atuais. Você está pensando, Felipe, mas toda customização não é uma restauração e modificação? Sim, mas aqui esse Modification é mais vinculado a uma modificação para uma atualização, uma modernização do carro, tá? Esse estilo de customização ele não é restrito aos Hercules, ele é para vários tipos de carro, tá? E basicamente você consegue aí modernizar o carro usando esse estilo de customização. Então você vai, por exemplo, substituir faróis por faróis de LED, faróis mais modernos. Geralmente você remove o para-choque ou você pinta o para-choque para dar uma aparência mais moderna para o carro. Faz uso de uma pintura mais com cores mais novas, tá? Você não fica tanto preso a cores de época aqui, você já usa cores mais modernas. Você, enfim, moderniza o carro inteiro. Então, às vezes, até substitui o motor, faz um swap de motor, colocam até motor de Subaru, por exemplo, nos carros, né? Às vezes motor de Porsche. Internamente também a substituição dos bancos por bancos mais anatômicos, mais modernos. São carros que às vezes têm direção hidráulica, são carros que costumam vir com ar-condicionado. Enfim, ele é uma modernização de uma maneira geral mesmo, tá? Então aqui você tem um estilo de customização que ele mantém a aparência antiga, mas que traz uma modernidade. É um estilo de customização também um pouco polêmico, mas que é um estilo de customização e, se bem feito, traz projetos muito interessantes, tá? Agora deixa eu ver aqui se a gente tem alguma dúvida. O Paulo já está dizendo aqui que encontrou seu estilo, o Restomod. Restomod realmente é um estilo bem interessante, tá? Só para deixar registrado aqui o comentário do Hélio, né? O Hélio falou
principalmente a parte do planejamento que a gente tinha falado anteriormente, né? Que se você não se planejar fica muito mais difícil, tá? Então, assim, você precisa de fato se planejar para as coisas conseguirem andar e para as coisas conseguirem fluir, tá? O Reinaldo também está comentando aqui que esse jipinho Volkswagen Thing era o da Ilha da Fantasia. Cara, eu vou ficar devendo essa informação, mas eu tenho quase certeza que sim, tá? Porque eu lembro dessa série, era muito legal. Eu gostava de assistir. E ele tinha um jipinho sim, e se eu não me engano era o Thing, tá? Eu só não vou gabaritar aqui porque eu posso ser traído pela minha memória, tá? Ou falta dela, no caso. Então aqui, gente, a gente já encerra o nosso segundo pilar, que é o pilar dos estilos de customização. E quero entrar agora então com vocês no terceiro pilar, que é o pilar das peças. E aqui eu vou falar então algumas das principais peças utilizadas para se customizar. Então perceba que aqui a gente já segue um fluxo, tá? Você escolheu o carro. Depois de escolher o carro, você deve definir qual estilo de customização que você vai seguir. E só para poder deixar bem claro aqui para você, você não pode misturar muitos estilos de customização. Se você quer fazer um projeto assim certinho, coeso, o ideal é que você siga apenas um estilo de customização, tá? Agora você fala, Felipe, olha, eu não sei muito bem qual estilo de customização eu quero fazer. Vi ali que tem 2 estilos que eu gostei, posso misturar eles? Você pode, desde que eles não sejam excludentes. Como assim, Felipe? Então vou dar um exemplo. Lembram dos 2 estilos Cal que eu falei, os 2 estilos da Califórnia, Cal Look e Cal Style? Eles são estilos excludentes, tá? Ele é mais focado em performance, desempenho, rodar rápido, o outro é mais para desfilar, andar devagar. Então são estilos excludentes, não tem como você misturar esses dois e fazer sabe? Vai ficar estranho. É capaz até de você ser rechaçado ali pela turma das 2 escolas, tá? Mas se você quer fazer algo mais autoral, eu sugeriria então você escolher 2 estilos de customização que não são excludentes e misturar os elementos deles dois. Não ir muito mais além do que isso. Agora, quer fazer algo certinho, sabe? Algo bonito, harmonioso, bacana. Tenta se encontrar em um desses estilos de customização, igual o Paulo Nascimento fez aqui, ó, que disse que encontrou o estilo dele, que é o Resto Mod, tá? Então, tenta localizar ali qual estilo é o que faz mais o teu perfil, tá bom? Vamos então agora entrar nas peças. Então, definido o carro e definido o estilo, agora sim você pode ir para as peças. Então, o que eu vejo é que muitas pessoas, elas simplesmente saem comprando peças sem definir o estilo. E aí você pode comprar qualquer peça, tá? Sendo que às vezes a peça não combina com o estilo que você quer. Então você define o estilo, agora você pode comprar as peças, tá? E aí, falando de peças, a gente tem uma infinidade, né, de peças. Se a gente for falar de para-choques, por exemplo, você tem uma infinidade de opções. Você pode simplesmente usar um para-choque mais atualizado, mais fino. Você pode remover o para-choque, né? Carros de corrida, por exemplo, optam por remover. Um Cal Look às vezes remove, né? Ou você pode optar por manter cromado. Estilos de customização mais vintage fica bem legal, como o Web, como por exemplo também o Cal Style. São estilos que combinam com um para-choque cromado. Ou você pode optar por pintar. Vai pintar o para-choque? Isso combina aí às vezes com um visual mais racer, combina com um visual Resto Mod, combina com um Cal Look. Tá? Então, veja que você definindo o estilo já vai direcionar quais são as suas opções para um monte de peça. Aqui eu quis mostrar apenas de para-choques. Tá? O mesmo se aplica aos faróis auxiliares. Então, você vai usar farol de milha. Esse farol de milha vai ser redondo, vai ser quadrado, vai ser grande, vai ser fino, vai ser pequeno. Vai usar neblina, farol de neblina, vai usar o olho de gato. E só para diferenciar, queria até aproveitar essa oportunidade aqui e já fazer essa diferenciação. Muita gente confunde farol de milha com farol de neblina, tá? E já vamos aproveitar aqui que a gente está nessa aula, você já vai sair sabendo a diferenciação se ainda não sabe, tá? Farol de milha também é chamado de farol de longo alcance. Ele é um farol em que ele tem uma iluminação bem forte e que ele ajuda você a enxergar a grandes distâncias, por isso que ele tem esse nome de milha, tá? Ele é muito bom para você usar à noite em estradas com pouquíssima iluminação,
quando você faz uso dele, você consegue perceber que há uma grande melhora na iluminação de longo alcance, tá? Não é ideal você usar esse tipo de farol ligado, né, em vias públicas, não bem movimentadas, porque ele incomoda as outras pessoas. Mas se você está num lugar sem iluminação nenhuma, ele é excelente, tá? Então, e justamente por ter essa função, ele é usado numa parte superior. Então, ele é usado às vezes entre os faróis convencionais. Em alguns carros ele é usado acima do teto, então ele é um carro assim, para realmente iluminar a estrada. Já o farol de neblina, ele tem uma outra função. O próprio nome diz, né, ele auxilia em situações de neblina. Então, esse farol ele vem inserido na parte de baixo do para-choque e ele ilumina logo à frente do carro. Então, a luz dele não é de longo alcance. A luzinha dele é para você conseguir enxergar o chão ali bem perto do carro. Porque em situações de neblina você não consegue ver muito longe. Então, esse farol de neblina ele ilumina ali o chão bem próximo do carro e você consegue ver se tem algum desnível. Ele é bem legal também para ser usado se você está dirigindo à noite numa rua muito esburacada, porque ele ilumina bem pertinho ali e você consegue ver um buraco mais próximo, tá? Então, basicamente, a diferença para você conseguir reconhecer se é farol de milha ou neblina, você vai ver no para-choque. Se ele está acima do para-choque, ele é um farol de milha. Se ele está abaixo do para-choque, ele é um farol de neblina, tá bom? Isso aí é uma diquinha que fica bem fácil aí para vocês conseguirem fazer essa separação. E o terceiro e último o olho de gato, né? Ou que o pessoal também chama de luz auxiliar, que é uma luz usada na traseira. Vocês estão vendo aí, ela geralmente é vermelhinha. Ela é usada na traseira para ajudar na iluminação da traseira do carro. Basicamente é isso. Ou às vezes ela funciona também como luz de freio. O pessoal fazia muito uso dessa luz porque antigamente os carros usavam lanternas bem pequenas, né? Então às vezes era até meio difícil de enxergar, as lâmpadas não eram muito potentes, né? Então você tinha essa luz auxiliar aí que ajudava o pessoal, os motoristas do carro de trás, a enxergar melhor o carro da frente. Tá ok? Retrovisores. Retrovisores também nós temos aqui uma gama bem interessante de retrovisores. Basicamente os mais utilizados, nós temos retrovisores cônicos, tá? Principalmente da linha Puma. Os Pumas, como usavam mecânica Volkswagen, a gente tem muitos Volkswagens que fazem uso de peças Puma, né? E aí os retrovisores são uma dessas peças. Tem retrovisores cônicos de uma maneira geral, tá? Inspirados nos Porsches. Você tem os modelos originais também, que são largamente utilizados. E o modelo Albert, que é esse modelo que fica aí na altura do paralama dianteiro do carro. Também são modelos bem interessantes e que vêm sendo utilizados. Obviamente, cada um deles combina com um estilo de customização diferente. Um Kauluck não vai receber um Albert, um retrovisor Albert, mas ele fica muito bem com um retrovisor cônico, por exemplo. Tá? Um Veb, poxa, o retrovisor de Puma num Veb fica perfeito. Então veja que o estilo de customização já vai guiando qual peça você vai utilizar aqui nos retrovisores também. Bagageiro. Bagageiro também a gente tem muitas opções de bagageiro, tá? Diversas formas, tanto para o teto do carro, para o capô do carro, né? Geralmente se usa muito bagageiros nos Fuscas e nas Kombis, mas é possível usar ele em praticamente qualquer Kwid. Nas Variant também era muito utilizado os bagageiros, né? E você tem modelos, principalmente os de época, tá? É o que o pessoal mais gosta. Então, geralmente os modelos de época eles são modelos de tubo e que tem as ripas em madeira. Esses daí são os mais utilizados. Mas vocês têm outras variações também. Existem modelos que são feitos somente de tubo. Tem modelos que são feitos só de madeira, igual nessa Kombi aqui que já segue um estilo mais rat, né? Ela tem um bagageiro ali de bambu, né? Então a criatividade rola solta nesse estilo aí rat look, tá? Então, bagageiro também é uma peça interessante de se optar. Lembrando que não é todo estilo de customização que vai aceitar bem um bagageiro, tá? O bagageiro vai muito bem num Call Style, vai muito bem num Veb, por exemplo, tá? Mas outros estilos de customização não devem aceitar muito bem esse bagageiro, não. E até mesmo um estilo de carro de corrida, de repente só vai bem se ele for seguir uma linha ali de rally e um rally ali, de repente, de longas distâncias, tá? Então, fica bem atento quanto a esse item. Só use realmente se ele for coeso com o estilo de customização que você optou. Faróis.
faróis também nós temos aqui umas opções bem legais, né? Você já deve ter visto alguns carros com fitas, né, no farol, e isso era um recurso muito utilizado antigamente nas corridas, porque o farol quebrava, se estalhaçava, né, se partia todinho, ficava os estilhaços no chão e podia furar o pneu do próprio carro ou de algum outro carro. Então, antigamente eles usavam essas fitas para prender o farol ali, se ele quebrasse, ele ficava retido. Acabou que isso virou uma identidade de carros de corrida e é muito utilizado até hoje na customização. Tanto os faróis quanto as grades nos faróis têm essa mesma funcionalidade. Então você já percebe que pela própria história, você já sabe que esse tipo de farol vai muito bem em carros com essa pegada de carro de corrida. Tá? Você tem faróis modernos de LED, né? Faróis modernos de LED combinam perfeitamente com o Resto Mod. Então não vai ter nada a ver. Você está montando um VEB, né, que é baseado aí na velha escola Brasil dos anos 70, 90, e mete um farol de LED na sua Brasília. Não fica legal, tá? Não tem nada a ver. Então, farol de LED, por favor, somente um projeto de Resto Mod. Assim como você tem a opção de usar faróis amarelos também. Faróis amarelos, poxa, legal demais. Vai muito bem aí em carros que tem essa pegada mais histórica, ou com carros de corrida, ou um estilo de customização mais antigo. Não tem nada a ver também você fazer um Resto Mod e colocar um farol amarelo nele, tá? No Resto Mod você está buscando modernizar o carro e não deixá-lo com um aspecto mais antigo. Teto solar também nós temos uma infinidade de opções. Geralmente o pessoal está indo mais para o teto de lona, que o pessoal chama de ragtop, tá? Como nesse Karmann-Ghia. A grande maioria faz uso desse tipo de teto. Mas tem outras opções também, tá? Você tem opções, por exemplo, do teto Karmann-Ghia. Esse é um item de época, quem gosta de VEB deve conhecer. Era um estilo de teto ali que era feito com a própria peça de metal do carro. Então ele fechado assim, você parecia que nem tinha nenhum teto solar. Mas você conseguia levantá-lo, né? E aí você tinha o acesso ao céu, né? A gente pode incluir nessas opções de teto também algumas outras que eram feitas mais na época, né? Tirando além desse do Karmann-Ghia, e opções também conversível, né? Por que não? Vamos lembrar que no Brasil dos anos 70, 80 e comecinho dos anos 90, nós tínhamos muitas empresas que faziam os fora de série nacionais, né? Muitas empresas que vendiam acessórios para carros, e que eram as customizadoras de época. Temos a Sulan, tínhamos que mais? A Brasinca. Nossa, nós tínhamos muitas empresas que faziam projetos a rodo, sabe? E que infelizmente, com o passar do tempo, elas foram minguando e morreram, né? Nós tínhamos também a Roldão, que vendia vários acessórios, né, os carros. Então, você tinha essas empresas que já faziam esse tipo de customização lá nos anos 80, por exemplo. Então, uma opção, você transformar em conversível, é bem legal. Só você fique bem atento caso a sua intenção seja transformar um carro em conversível, porque assim, não é simplesmente você cortar o teto fora. Transformar um carro em conversível exige uma série de reforços estruturais. Pensa bem numa caixa de sapato, por exemplo. Uma caixa de sapato, se você tirar a tampa dela, ela fica molenga, né? Com o carro é a mesma coisa. Então, se você vai transformar um carro em conversível, necessita de um projeto de engenharia de estrutura, tá? Aprovando aquilo lá, até para o carro ficar regularizado e você conseguir dirigir ele normalmente. Então, até mesmo por essa dificuldade, é mais comum o pessoal trabalhar apenas com o Fusca conversível atualmente. Fusca e Karmann-Ghia, se eu não me engano. Os outros carros são um pouquinho mais difíceis de você encontrar. Você vê, né? Mas não deve estar regularizado. Ou se foi, já foi regularizado há bastante tempo. Atualmente é um processo mais complicado de se fazer. Rodas. Rodas também temos diversas opções aqui. As clássicas Fuchs aí, que acho que todo mundo conhece, né? E essa roda vai bem, acho que em todo estilo de customização, tá? Diria que acho que só Resto Mod de repente que não. Tirando esse, ela combina com qualquer uma. Uma roda bem versátil por ter vindo justamente no Porsche, tá? E aí ela é muito utilizada nos Hercules por isso. Nós temos também ali as rodas de época da Escorro, rodas da Ital Magnésio, da Fumagalli, né? Então, Escorro Trevo,
roda castelinho, rodas bolo de noiva. São rodas de época que vão muito bem no carro, principalmente se você pretende seguir o estilo Web, tá? Cada estilo de customização ele vai meio que indicar o tipo de roda que você pode utilizar. Então fique bem atento, tá? Definindo o estilo de customização, você já vai ter ali uma gama um pouco menor de peças que ficam legais e que harmonizam. Então isso te ajuda também a não ficar tão perdido, tá? Volante. Volante também nós temos uma quantidade incrível para poder usar. É muito comum, né, e acho que até o mais apreciado, o volante cálice, né, que a galera gosta muito. E é um volante até comum, mas ele é bem bonito, né? Mas tem vários outros volantes. Você tem volantes da Momo, né? Você tem volantes de época, você tem volantes da Porsche que dá para usar nos Hercules, ficam muito bons, tá? Você tem volantes, por exemplo, como esse Asa de Morcego, que é um volante um pouco mais dos Fuscas mais antigos e não é tão conhecido aqui. Então a gente faz um projeto usando esse volante. Que era usado na Kombi também, né? Às vezes você consegue chamar a atenção, criar um destaque, né? E o volante também é legal que você consegue combinar ele com a cor do interior do seu carro ou do exterior. Então esse volante cálice mesmo é vendido hoje em diversas cores. Você consegue encontrar em diversas tonalidades que combinam com a cor da carroceria do seu carro. É bem legal, tá? E você tem a opção também de combinar com o interior do carro. Então às vezes fazer um interior em preto, vai fazer um interior em creme ou em bege, então você consegue combinar o volante também com o interior. Lembrando que você também tem opções de volantes de madeira, por exemplo, fica bem legal, como o J-Matt, né, volantes Grant. Enfim, você tem opções bem legais, tá? Bancos. Bancos também é uma coisa bem interessante, porque os Hercules são carros que, como são ali surgiram da década de 50, né? E seguiram ali até os anos 70, 80, são carros muito coloridos, né? E hoje os carros modernos, eles são muito monocromáticos, né? São cinzas, prata, branco, preto. E os Hercules são coloridos, então você pode aproveitar e fazer uso dessa cor no interior do carro também. Então, poxa, por que não um interior vermelho? Um interior verde, azul, sabe? Um creme, um bege. Fica legal, chama atenção para ele também. E claro, tenha muita atenção dessa cor do interior casar com a cor de fora, né? Não adianta nada, você vai fazer um carro com interior verde, mas por fora ele é rosa. Se você não estiver fazendo um carro para mangueira, ele vai ficar com uma combinação de cores bem exótica, né? E não tanto harmoniosa. Então tenha bastante detalhe, atenção nisso, tá? A cor do interior, se você for usar um interior colorido, ela precisa ornar, ela precisa combinar com o exterior do seu carro. E bancos, né? Você também pode fazer uso de bancos mais modernos, pode fazer uso de bancos concha, que eles têm uma pega um pouco melhor, tá? Apoiam melhor o corpo. Enfim, você tem aí uma quantidade também bem grande de bancos. A partir de certa idade você começa a considerar mais o conforto, né? Então, eu acho que uma coisa legal aí, já que você vai montar um projeto de customização, às vezes é investir num banco um pouquinho mais confortável ali, mas que tem uma aparência de época, né? Seja revestido ali com a tapeçaria de época. Acho que fica bem legal e fica bem bacana. Bom, pessoal, e aqui a gente conclui o nosso terceiro pilar, que é o pilar das peças. Então, vocês vejam que vai guiando muito, sabe? O estilo de customização que você escolheu vai guiar muito as peças que você vai definir, tá? Então, já tem gente aqui falando, olha, curtiu o Call Style, de repente uma segunda opção ali, o Web, né? Então, você já está vendo que o estilo já vai te indicar quais são as peças que você pode muito bem usar no seu projeto de customização. Beleza, galerinha? Pessoal, é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez. Tenham todos aí uma excelente noite e bom projeto de customização para vocês, tá? Que todos nós consigamos aí desenvolver projetos excelentes, de muito bom gosto e harmoniosos esteticamente. É isso. Fiquem com Deus e um grande abraço. Tchau, tchau.